Olá, terrinhos. Hoje estou aqui para mais um episódio do Damascast. Estou aqui com o co-host Charles. Olá, Olá, Charles, tudo bem? tudo certo, E vamos nosso, lá. nosso convidado é o Luiz Zuloaga. Ele é graduado em Relações Internacionais pela Uninorte, é ativista pela democratização da educação e cofundador do projeto Investor for Freedom. Boa noite, pessoal. É uma honra fazer parte desse podcast juntamente com vocês. E vamos aqui falar um pouquinho sobre educação, debater um pouco que essa pauta é muito importante no contexto brasileiro como um todo. Certo. Seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui como convidado. Para começar, Luiz, eu gostaria que você começasse falando sobre o seu projeto e também o seu ativismo na educação, como funciona, como que surgiu. Então, contextualizando tudo, né? Meu nome é Luiz Luaga, tenho 21 anos. Eu criei o projeto Invest for Freedom, idealizei ele em setembro de 2023. Mas eu idealizei ele com uma dor que eu tinha, e essa dor se passa muito pela minha trajetória de vida, né? Os meus pais, eles são migrantes, refugiados. Eles chegaram aqui no Brasil dia 5 de agosto de 2003 e eu nasci no dia 8 de agosto de 2003, ou seja, 3 dias depois que meus pais chegaram aqui no Brasil. E tudo isso se deu a uma vida de qualquer migrante, qualquer refugiado, quando eles ingressam num novo país, uma nova cultura. Foi muito complexo a vida dos meus pais e também a minha, pelo menos até os meus 5 anos. Pela parte da noite, a minha mãe fazia sandálias e colocava bijuteria nessas sandálias, miçangas e tudo mais. E pela parte do dia, ela saía na rua com uma bandeja de bombom, levando pelas ruas do centro de Manaus para vender para as pessoas bombons, militos. E eu estava ali na frente com um canguru, quando era bebê. E o meu pai, em paralelo a isso, ele vendia as sandálias e como ele é formado em engenharia elétrica e, por exemplo, ele não tinha revalidação do seu diploma aqui no Brasil, ele trabalhava somente de eletricista. Ele saía na rua vendendo e quando a pessoa via, nossa, esse menino orelhudinho, narigudinho, vou dar alguma coisa para ele. Aí eles davam algumas coisinhas pra gente e com isso a gente foi levando a vida até quando eu tinha 5 anos, mais ou menos, quando eu ingressei dentro da escola. E eu tive todo esse contexto, eu tive um aprendizado muito crucial e eu percebi isso, eu vivi isso, porque a minha vida toda eu sempre estudei em escolas públicas. E eu sentia a dor não somente de, por exemplo, eu entrar dentro da escola e na escola tiver só 1, 2 tempos, tipo assim, eu entrar na escola às 7 horas da manhã e sair às 9 horas, 8 horas às vezes. E quando eu percebi isso, eu falei, velho, eu preciso trabalhar para mudar essa realidade, para mudar esse contexto. E aí, quando eu entro no SFL em 2023, eu entro na realidade não em setembro, mas eu entro um pouquinho antes no processo seletivo do SFL. E eu vi que, poxa, dá para construir algo em cima disso. Então, eu fui para a LibertyCon já pensando como que eu poderia sair da indignação e ir para a ação. E foi ali que eu percebi na LibertyCon, que a LibertyCon é um evento fantástico que reúne pessoas do Brasil inteiro que se trocam conexões incríveis e aprende também muitas coisas. E foi ali que eu desenvolvi de fato o projeto Invest for Freedom juntamente com o Nicolas Matos. Hoje ele não faz parte dessa estrutura das organizações liberais como um todo, mas ele foi um cara que me ajudou bastante na construção do projeto Invest for Freedom. E mas o que se baseia o projeto Invest for Freedom? Como que ele se originou em si? O projeto, ele tem o início em levar o empreendedorismo e a educação financeira dentro das escolas públicas. Tava lá um belo dia, a gente tomou essa decisão depois de chegar da LibertyCon, bora sair, bora colocar o projeto em prática. Quando nós colocamos o projeto em prática, nós montamos qual que seria o nosso primeiro passo. Nosso primeiro passo seria encontrar uma escola pública. Beleza, bora ir atrás de algum diretor que a gente já conhecia na época, que é o diretor da Escola Estadual Novo Israel. Exatamente, Escola Estadual Novo Israel. E nós fomos até lá, que fica no bairro Inspetora do Cineia, e nós realizamos a primeira edição do projeto lá com o diretor. Nós chegamos nele e sensibilizamos ele. Pô, diretor,
A gente precisa falar sobre esse tema, precisamos conversar com os alunos sobre esse tema. E ele perguntou a nossa disponibilidade, qual que seria a nossa disponibilidade para nós irmos até lá e dar um ciclo de palestras, de 5 palestras durante uma semana, digamos assim. Então, nós chegamos com ele e falamos, nós temos disponibilidade todo sábado pela parte da manhã. Ele falou, beleza, sábado pela parte da manhã a gente consegue disponibilizar para que vocês divulguem o seu projeto aqui na escola, mas utilizar a escola sábado de manhã vocês não vão poder. Aí eu perguntei por quê. E foi ali que eu descobri o primeiro embate, que foi todas as escolas públicas. Eu não sei, eu não cheguei a pesquisar isso a nível nacional, mas em alguns estados também funcionam assim. Todas as escolas públicas pela parte da manhã no sábado, elas fecham, ou seja, elas são inacessíveis. E por quê? Porque literalmente o estado não paga um vigia e por isso o diretor e por determinação da Secretaria de Educação, eles fecham. Então, por exemplo, se caso porventura nós quiséssemos que a escola estivesse aberta, nós deveríamos enviar um ofício para a SEDUC, a Secretaria de Educação, para que ela disponibilize o profissional de segurança para estar presente na escola. Eu cheguei a enviar 2 ofícios para a secretaria, fui na secretaria, mas eles não fizeram praticamente nada. Então, cheguei e falei bem assim, a gente precisa encontrar um outro local para realizar esse evento. E nós vimos que na Redondeza tinha uma ONG próxima, 3 quilômetros de distância da escola, uma ONG, e a gente falou, a gente pode ir naquele presidente da ONG e conversar com ele para ver se ele cede um espaço juntamente com o Data Show. E nós fomos com ele, a gente se reuniu e ele topou, ele aceitou levar o projeto para lá. Aí vem um grande ponto e o pulo do gato, que o Nicolas Matos, ele é deficiente visual. Ele foi sozinho para a escola realizar a divulgação do projeto. Ele levou uns papéis A4 que nós tínhamos imprimido e cortado pela metade, sabe? Para fazer panfleto, porque a gente não tinha recurso para fazer um panfleto com papel A5. Então a gente levou um papel A4 e cortamos ele e entregamos para os alunos. Ele foi lá, fez todo esse trabalho pela parte da manhã, pela parte da tarde e pela parte da noite. Ao todo foram mais de 1.200 alunos que ouviram falar sobre o projeto e aí a gente ficou esperando os alunos se inscreverem. E foi aí a nossa grande surpresa. De 1.200 alunos que fazem parte da escola, 624 alunos se inscreveram para fazer parte de um projeto que a gente não tinha noção do quanto que esses alunos ansiavam fazer parte disso, saber um pouco mais sobre educação financeira e sobre empreendedorismo. E como eu já trabalho no terceiro setor, eu tinha colocado uma pergunta específica no formulário, que é a seguinte, por que você tanto deseja fazer parte desse projeto? E ali na descrição os alunos colocavam seu desejo, eu quero aprender sobre educação financeira para mudar a realidade dos meus pais, eu quero aprender sobre empreendedorismo porque eu quero um dia ser um empresário, ser um empreendedor, quero dar orgulho para minha família. Comentários como esse, como muitos outros, surgiram ali e literalmente comentários que, por exemplo, nesse momento eu estou arrepiado, né? Porque é uma emoção grande ver a mentalidade do povo, não só amazonense, mas tenho certeza que isso é a nível nacional, que vem ansiando em cima disso. E uma das pesquisas que nós realizamos, que é base para o projeto Invest for Freedom, é que 64% da população estudante, seja secundarista ou seja universitário, ele vai estudar para ser empreendedor. E o restante da porcentagem, 36%, ele está estudando para primeiro conseguir um recurso para ter uma estabilidade para depois empreender. Ou seja, o futuro do Brasil é o empreendedorismo. O futuro do Brasil é esse que o povo quer. Ele quer ser um profissional liberal, ele quer empreender e é por isso que o projeto Invest for Freedom vem, para dar essa liberdade e essa autonomia prática para o estudante. Muito interessante e bastante emblemático, porque eu saí da universidade ano passado, me formei em Direito, então sempre fui naquela trajetória, né, de escola, ensino médio, faculdade, e eu sempre ouvi que o perfil do aluno brasileiro era preguiçoso, desinteressado, mas isso não condiz com a realidade que você encontrou, né? Você encontrou uma realidade diferente. Você acredita que isso se deve ao currículo tradicional não chamar a atenção dos alunos? Ou qual o desafio que
produz essa discrepância? Então, ao longo do ano de 2024, o projeto Invest for Freedom realizou 2 pesquisas. Uma pesquisa ao nível estadual, ou seja, todo o Amazonas, e outra pesquisa a nível nacional. Na primeira pesquisa, nós tivemos mais de 448 pessoas relatando, né, sobre como que está o nível educacional no Amazonas. E dentro delas, nós conseguimos encontrar várias lacunas, que é, por exemplo, a falta de aulas práticas e a falta de atratividade do currículo sugerido pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que está dentro do nosso quadro de leis no Brasil. E eu percebi que, lendo um pouco sobre os pontos que eles colocaram, tipo, eu fiz esse formulário, essa pesquisa, não somente para coletar perguntas quantitativas, como também qualitativas. E dentro das qualitativas eu pude ter um balanço muito grande que é a principal insatisfação é que o aluno, literalmente, ele vai para a escola e ele não aprende nada ou sai de lá aprendendo muito pouco, que é praticamente equivalente a nada. E o aluno se sente indignado. Eu digo isso não na sua totalidade, mas na grande maioria, né? O aluno sai da escola indignado, sem perspectiva de futuro. Porque o cara, muitas das vezes, por exemplo, um professor de história, de geografia, entra dentro da sala de aula para fazer doutrinação, digamos assim. Isso não é relato que eu estou passando. É relato que os alunos passaram, mais de 448 alunos passaram isso dentro das nossas pesquisas. E por meio desse formulário, nós fomos apresentar na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, juntamente com uma nota técnica, um relatório e uma nota técnica, apresentar não somente para deputados estaduais, mas também nós protocolamos isso dentro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. E por meio desse relatório nós conseguimos convocar uma audiência pública para chamar diretores, chamar reitores de universidade para saber como que está o ensino educacional aqui no Amazonas e o que a gente pode fazer para mudar em cima disso. Então, assim, contexto amazonense, a gente vem trabalhando dessa forma e a gente vem identificando esses detalhes, eu digo a nível básico da educação, né? Seja o primário, o secundário, mas também nós fizemos também pesquisas a nível superior, né? Dentro das universidades. Achei interessante, você falou que nas escolas que você foi não abrem dia de sábado. Aqui em Minas tem sábado letivo direto. Não, pois porque tem aquela questão de 200 dias letivos, né? E aí, com os feriados, não dá para fechar, e tem que fechar no sábado. Pois é, o projeto, eu tive uma conversa a priori, logo antes de iniciar, com o Rafael Mendonça, de Minas Gerais. Não sei se vocês já chegaram a conhecer ele, mas ele me passou muitas coisas sobre a base também do projeto que ele idealizou, o Lux Futuri, e realmente ele tinha me passado essa informação. E aí a gente vê, por exemplo, uma realidade, que é a realidade de Minas Gerais e a realidade aqui do Amazonas, né? E a gente pega esse deparo e fala assim, caraca, o que o Brasil precisa de fato? Porque uma coisa no estado, outra coisa no outro estado, e às vezes não tem uma coisa que rige de fato a educação brasileira. A gente tem a LDB, tem o artigo 205 da Constituição, que fala sobre a educação e tudo mais, e também tem o PNE, o Plano Nacional de Educação. E a gente vê e olha e fala assim, cara, essas leis, elas abrangem muitas coisas, mas ao mesmo tempo não têm a sua efetividade. Qual que é a efetividade de uma das leis que regem a nossa educação, sendo que na prática é totalmente distinta, velho? Entendeu? E quando a gente chega com os alunos e conversa sobre isso, os alunos se sentem indignados, literalmente. Essa é a palavra que rege os alunos secundaristas do Amazonas, indignação, de fato. Pois é estranho que nós temos um currículo nacional, sendo que o país, o Brasil, ele é de dimensões continentais, né? Cada região tem suas necessidades diferentes educacionais, né? Seria interessante um currículo com mais liberdade e flexibilidade, na minha opinião. O que você pensa sobre isso? Então, eu também vejo da mesma forma, pegando um dos relatos, porque hoje o projeto ele está voltado mais, ele saiu do eixo secundarista, digamos assim, da educação básica, porque ao decorrer do tempo, tudo mudou na realidade depois de uma entrevista, depois
desse processo que, tipo, uou, a gente fez a primeira edição do projeto e o projeto vingou e a comunidade engajou com o projeto, para vocês terem noção. Esse projeto terminou no dia 2 de dezembro de 2023, num sábado. E quando terminou, a comunidade, só para vocês terem noção, a comunidade entrou em contato com uma rádio chamada Onda Digital e por meio dessa rádio eles me fizeram um convite oficial para fazer parte de um podcast, para participar de um podcast, que nem aqui. E nesse podcast eu dei uma entrevista de aproximadamente 2 horas, e horário nobre. E depois de sair dessa entrevista, eu simplesmente fui pegar meu celular, peguei meu celular, estava lotado de mensagens, estava lotado de não somente de alunos, mas também de coordenadores de curso de universidade. Então, os coordenadores queriam levar o projeto para as universidades, tipo, fazer uma adaptação e tudo mais. Então, ali a gente deu essa mudança de eixo. Mas eu digo para ti, respondendo a tua pergunta, eu digo para ti que o projeto em si, quando a gente analisa essa questão de culturalidade e tudo mais, eu vejo uma diferença não somente no estado do Amazonas. Eu tive a oportunidade de rodar pelos estados do Brasil e eu vi essa diferença. Por exemplo, de Belo Horizonte tem um contexto, do Amazonas tem outro. E isso até mesmo muda, não partindo de regiões por regiões, e sim de estados por estados. O contexto e a culturalidade muda tanto que a cabeça do aluno é totalmente distinta. E às vezes nós pegarmos e pensarmos no modelo de regimento vindo de Brasília para fora é algo que é totalmente desconexo. Se fosse algo que fosse debatido no município e trazido para o município em si na construção de políticas públicas. Por quê? Quando eu fui apresentar esse relatório, que é um relatório não somente de escolas que abrangem do 1º ao 9º ano, mas também de universidades, os deputados chegaram para mim e falaram assim, olha, eu não consigo propor um projeto de lei nesse sentido porque não está no âmbito onde eu posso atuar. O âmbito de atuação desse projeto seria um âmbito federal. Então, às vezes, isso fica inviável para um deputado estadual ou até mesmo para um vereador fazer algum projeto de lei em cima disso, porque não compete a ele. O Estado, por exemplo, não compete pela educação primária, que é dever do município. Então, acaba que isso dificulta e acaba ocorrendo vários erros, que é uma bola de neve. Sim, é difícil, né, mudar as leis, mudar a situação. Na verdade, a legislação, não deveria existir essa legislação federal, né? Cada escola ela tem o seu próprio regimento de acordo com a realidade da escola, com a realidade da comunidade escolar, e aí querem unificar, né, uniformizar tudo como se todos fossem iguais. Perguntar um assunto um pouco delicado, que quando eu tento defender assim, um ensino mais empreendedor ou até um ensino mais técnico, o pessoal, especialmente de esquerda, eles fazem uma crítica dizendo que é uma mercantilização da educação, que você está perdendo um senso crítico e voltando tudo para o mercado de trabalho. Eu queria saber a sua opinião e a resposta que você daria a essas críticas, e se você já ouviu elas também na sua realidade. Então, o grande dilema quando eu iniciei o projeto é como que eu vou entrar dentro de uma escola pública, dentro de uma universidade, sendo uma pessoa de direito. Eu falei assim, cara, velho, nunca um diretor, um reitor, um coordenador iria me aceitar dando uma palestra em uma escola pública ou uma universidade, sendo que eu sou de direita. Nunca na história da vida. E eu falei assim, cara, como que eu vou convencer uma pessoa a fazer isso? Eu vou levar aquilo que é técnico. Com certeza a pessoa não vai ver que eu sou de direita, mas ela vai ver que eu sou um cara técnico, e por ali que eu vou atacar. Então, eu levei o empreendedorismo, levei a educação financeira, mas aí chega o grande ponto que quando eu vou aplicar, por exemplo, isso aconteceu dentro das universidades, né? Quando eu vou aplicar, seja um tipo de visão, seja um tipo de ideologia, digamos assim, quando eu vou aplicar, chega uma pessoa ou outra e
e começa a combater. Já teve já a situação, por exemplo, dentro de uma universidade, né, onde nós fomos fazer uma palestra sobre a visão de mundo e também as aplicações objetivas sobre a perspectiva de Ayn Rand, e aí desceram um pau em cima da gente, desceram um pau. Isso aconteceu, a primeira ação que aconteceu foi aonde nós levamos o André Laich, que é o cientista político, nós levamos ele para a UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Saiu isso até em portal como o G1, todos os portais de Manaus e do Amazonas publicaram isso. Nós levamos o André Laich para a UFAM, nós tivemos que entrar na UFAM escoltados porque os estudantes da UFAM queriam agredir a gente. Durante a palestra do André Laich, eles estavam chamando a gente de, literalmente, de todos os tipos de xingamentos possíveis, fascistas, não sei o quê, tudo que é isto que vocês possam imaginar. Então, ali, eles entraram dentro do auditório, roubaram a nossa bandeira, que nesse período nós estávamos fazendo a palestra com o Instituto Juricaba e o Students for Liberty, roubaram a nossa bandeira, queimaram, e nós saímos literalmente de lá escoltados com a Polícia Federal, com uma pessoa sendo presa. Então, é algo complexo, mas nós tentamos combater essas retóricas que eles nos dão com coisas técnicas, porque eu creio que é isso que o projeto ele leva a pauta que é necessária para a mudança, necessária para o Brasil. E quando se diz em mudança, em ser algo necessário, eu creio que as pessoas devem aceitar, porque a realidade que o Brasil hoje está não é uma realidade que tem que ser aceita por todos, né? E sim, tem que ser mudada. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente em nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Como você e sua equipe age a partir dos impactos que esse projeto tenha tido na vida desses estudantes? Como que vocês veem isso? Tem previsão assim, de expandir mais para mais escolas, mais regiões? Então, hoje o projeto, como eu te falei, a gente está em mudança de planejamento. Na verdade, já mudou, né? Mas agora a gente está consolidando esse planejamento que não somente... Nós estamos tirando foco, como eu disse, né? Não somente nas escolas públicas, mas estamos indo em universidades. Ano passado, nós só demos 3 palestras nas escolas públicas e era conhecido as 39 palestras em universidades. O ano todo tem 52 semanas. E nós tivemos 42 palestras, ou seja, praticamente cada semana uma palestra. E é basicamente poder a gente ver a alegria do estudante universitário. Por exemplo, quais são os temas que nós abordamos dentro das universidades? Temas práticos, seja no curso de Direito, ou seja no curso de Administração, todos os cursos que vocês imaginarem, porque a gente leva a praticidade do curso. Antes de realizar essa mudança de chave para dentro da universidade, nós realizamos uma pesquisa novamente. E ali nós vimos que o que mais o estudante universitário sente falta é temas práticos, ou seja, as aulas práticas para os universitários. E ali nós levamos não somente rodas de conversa, como oficinas e palestras, onde tragam a operalização deles em cima disso. Por exemplo, o aluno participar da palestra e não ficar sendo como um ouvinte, né? Ele fazer perguntas, ele participar de gincanas, de oficinas em cima disso. E é um sonho realizado. Por exemplo, a última palestra que nós realizamos no ano passado, nós conseguimos dar 2 bolsas de estudos para eles, os alunos estão no 3º ano, né? Para eles ingressarem na Universidade FAMetro. Então, hoje, uma das grandes parceiras do Invest for Freedom é a FAMetro. A FAMetro é uma universidade que é a maior universidade do Norte e do Nordeste, e ela está no Manaus, a sede dela é em Manaus, e ela vem sendo uma parceira bem forte do projeto. Ela deu essas 2 bolsas para esses alunos, que, cara, foi surreal. Tipo, a partir do momento que a gente consegue uma parceria como essa, e
a gente leva essa oportunidade, seja para a periferia de Manaus ou para qualquer escola pública, é algo surreal. Os alunos, literalmente, eles demonstram isso com um sorriso no rosto, sabe? Que bom, muito interessante saber dessas parcerias. Elas partiram assim das próprias instituições ou vocês foram atrás para buscar a formação da parceria? E qual que é a contrapartida, se tem alguma, para vocês conseguirem firmar a parceria? Então, hoje, como eu lhe falei, a gente tem um banco de dados de mais de 19 mil alunos, né? E esse banco de dados se resume e se qualifica nas nossas ações que nós já realizamos. Em todas as nossas ações, nós temos algum patrocinador, algum financiador ali por trás que contribui para que todo esse trabalho operacional seja validado. Hoje, nossa equipe tá formada por 3 pessoas, eu sou o CEO do projeto. Nós temos um gerente estratégico e também uma secretária institucional, e tudo isso é regido por meio de um corporativismo bem fechado, onde a gente visa, de fato, a beneficiar os alunos e não, de fato, trazer algo político em si. Somos uma organização técnica e nós queremos desenvolver aquilo que o aluno mais precisa. E nós sabemos o que o aluno precisa porque nós trazemos relatos deles, literalmente. Então, como que a gente conseguiu essa parceria, né? Depois de muitas conversas, como eu já tinha o contato com vários coordenadores de cursos aqui em Manaus, dentro das universidades, surgiu-se a oportunidade de ter a reunião com a reitora da FAMETO, que é a doutora Maria do Carmo, e nessa reunião nós sensibilizamos ela. Falamos da necessidade que tem o aluno amazonense em si, como também um aluno manauara, que mora em Manaus. Nós sensibilizamos ela e ela topou. Ela falou assim: Luiz, eu consigo te entregar 2 bolsas para estudar na minha universidade. Isso tá bom para você? Ela falou literalmente isso. Eu falei: pô, doutora, maravilha. Sinceramente, a senhora me deu a melhor notícia. Com certeza você vai fazer jus e felicidade a 2 famílias da cidade de Manaus que vão lhe agradecer eternamente, porque é uma oportunidade de que pessoas que não tinham condições de acesso à universidade hoje vão estar tendo, por exemplo, uma condição de poder trabalhar, poder estudar e ter aquilo que é digno, pelo menos, né? Você chegou a falar aí sobre a doutrinação, né? Queria saber se você enfrentou outros desafios além desse nas escolas públicas, quando você apresentou o projeto. Ataques formalmente, nós tivemos somente esses 2, mas eu creio que tem muitas insatisfações por trás, porque é um campo perigoso, e principalmente para as pessoas que são de direita, é um campo perigoso e precisa ser bem trabalhado. Muitas das vezes, essa exposição é uma exposição que é um trabalho de formiguinha, né? Nós entramos ali, vamos comendo por um lado, depois vamos comendo por um outro, e ali depois nós já estamos com uma boa parte do pote de açúcar já conosco, digamos assim. Então, hoje o trabalho do Invest for Freedom aqui em Manaus é esse, porque nós não tínhamos nenhuma outra organização que conseguiu conquistar o espaço que hoje nós conquistamos. Hoje nós estamos em 9 universidades, que são todas as universidades de Manaus, que estão aqui em Manaus. Nós estamos dando palestras, oficinas, rodas de conversa. Nós temos coordenadores que hoje não somos nós que buscamos as palestras, e sim são coordenadores que entram em contato conosco e falam assim: pô, Luiz, eu quero uma pessoa palestrar dia X, dia Y, nesse horário. Tu tem disponibilidade? E ali a gente monta uma agenda, monta um cronograma, nós chamamos de palestrante, nós reunimos a equipe, buscamos os financiadores para o evento, e ali nós vamos e realizamos um evento. Hoje o evento do Invest for Freedom, a quantidade mínima de pessoas são 70 pessoas. E a quantidade máxima de pessoas que nós já tivemos em um evento foi 649 pessoas. Então, assim, são pessoas ouvindo um pouco sobre a liberdade e ouvindo sobre coisas técnicas que dizem a referência do curso delas. Eu creio que é basicamente isso que importa, né? E o detalhe crucial, respondendo a pergunta: existe insatisfação por algumas pessoas, mas elas tentam aceitar no final das contas, porque a palestra começa literalmente isso.
começa com um tom de sensibilizar as pessoas para que elas entendam que, de fato, o futuro é esse e nós precisamos caminhar por esse lado. É que você falando me lembra a minha experiência universitária, que está bem fresca na minha memória, e eu me lembro claramente, assim, o pessoal militante, ativista, assim, de esquerda, sempre com aqueles discursos de, sei lá, derrubar o Bolsonaro, o Temer, umas coisas bem fora da nossa realidade, e os alunos, assim, mais preocupados em, poxa, eu quero me formar e abrir meu negócio, ou seguir minha carreira, a gente só ficava quieto e ignorava e seguia a vida, né? Aí, quando aparece uma iniciativa assim prática, as pessoas tendem a se agrupar, porque esse perfil que no dia a dia não se envolve muito, porque a gente não quer bater de frente com a militância, porque é perda de tempo, mas a gente fica silencioso, mas aparece, né, quando tem um evento. E também a violência que você relatou, ela é bastante lamentável, mas eu estou me recordando da minha experiência. Lá por 2000 não sei se 2016 ou 2018, eu era, assim, uma pessoa de esquerda, tinha boas intenções e tal, e acreditava que aquele conjunto de ideias ia melhorar o país, né? Só que conforme eu fui testemunhando a violência dos militantes, como eles tratavam quem questionava, quem chegava, foi bem naquela época de ocupação das escolas, não sei se vocês lembram que eles entravam, sim. E aí que eu comecei a mudar a minha ideia. Então, muitas vezes esses episódios de agressão eles podem atrapalhar um evento, mas planta a sementinha da dúvida na cabeça das pessoas, né? Poxa, esses caras são os mocinhos, por que eles são assim tão violentos? Exatamente isso que tu falou é o que nós fazemos. Plantamos a sementinha. Quando eu percebi isso foi quando, meu pai? Em agosto de 2024, ano passado. Eu parei e fiz uma análise de mercado. Eu falei bem assim, velho, beleza, nós estamos conseguindo fazer basicamente elas por elas, dizendo financeiramente, tá? O parceiro, literalmente, ele só cobria o custo do evento. E ele não dava margem, por exemplo, para nós termos um lucro. Porque hoje o Invest for Free não é uma startup, né? Então, como que a gente pode expandir isso para que a gente consiga lucrar a empresa em si? Então, eu fiz uma análise de mercado e eu vi, velho, aqui em Manaus e no Amazonas não tem ninguém que faça o que a gente faz. Isso a gente não era ainda uma startup. Não tem ninguém que faça o que a gente faz. O que a gente precisa fazer para conseguir lucrar com esse poder que nós temos na nossa mão? Então foi ali que a gente começou a ter mais esse trabalho, mais essa visão empreendedora, porque até então, literalmente, era tudo em prol social, um empreendedorismo social, digamos assim. E hoje também ainda continua um empreendedorismo social, né? Então, tipo, todas essas ações que nós tomamos parte por esse princípio, que é plantar a sementinha na cabeça das pessoas. É um trabalho árduo, mas eu creio que eu estou iniciando esse trabalho e eu creio que eu vou deixar bons sucessores para seguirem esse trabalho aqui no Amazonas. Isso que é a minha missão, pelo menos até que eu morra ou saia do Amazonas. Legal, é importante em qualquer projeto assim, trabalhar uma estrutura, porque um dia você vai se formar, talvez sair do país, fazer alguma outra coisa e você entregar o negócio rodando para ele ter continuidade, né? Para ele não terminar com a sua pessoa. Não, exatamente. O projeto, hoje, ele visa literalmente... Nós estamos trabalhando em 4 áreas como um todo. Palestras, oficinas, rodas de conversa... 5. Palestras, oficinas, rodas de conversa, pesquisas públicas e ações sociais. Nós estamos atacando esses 5 eixos. E dentro desses 5 eixos, hoje nós estamos voltados para as pesquisas públicas. Em paralelo também estão acontecendo as palestras e as demais atividades, mas hoje em si nós estamos voltados para as pesquisas públicas, no entanto que hoje nós estamos finalizando o nosso planejamento da nossa última campanha, que é a campanha para coleta de assinaturas pela BR-319. Então, aproveito e faço convite para as pessoas que estão nos assistindo. Vão lá, entrem no Instagram, @investforfreedomam, e assinem a nossa pesquisa pública pela BR-319, que é uma rodovia muito importante aqui para o Amazonas e que nós queremos trazer a repavimentação, digamos assim, dessa rodovia, que é de acesso muito importante
aqui para o Amazonas e para os outros municípios que interligam essa rodovia. Para quem não sabe, a BR-309 é aquela famosa rodovia aqui no Amazonas que, quando chove ou quando cai qualquer gotinha, ela fecha e nenhum caminhão consegue passar. E aí, literalmente, o Amazonas e também o estado de Roraima, nós ficamos ilhados por conta disso. Você costuma viajar aqui para Minas, vir para BH? Eu costumo, na verdade, costumo todo ano, né? Que é a LibertyCon, digamos assim, desde 2023. É que, assim, eu achei muito interessante o seu projeto e já vejo que meus alunos iam adorar. Aí, se você pudesse dar uma palestra um dia lá para eles, eu sei que eles vão gostar bastante. Ah, maravilha. Com certeza a gente pode marcar ali para quando estiver por Minas Gerais, por Belo Horizonte, para dar uma palestra com eles, tranquilo. Como você ainda, né, não pode estar presente no Brasil inteiro, o que você recomendaria para os nossos ouvintes que se interessaram e que gostariam de aprender mais sobre empreendedorismo, educação financeira, mas que talvez não tenha nada assim na universidade deles, na escola deles? Eu creio que o primeiro passo para todo jovem é ele entender que está indignado com a situação que ele está hoje. A partir do momento quando ele entende que está indignado, ele vai para outro passo. Ele sai da indignação e vai para a ação. E quando ele sai para a ação, ele vai para um âmbito que ele precisa de pessoas, precisa de fato de algo para que dê certo, né? E o que eu dou um recado para a galera é o seguinte: cara, sensibilize as pessoas que estão do seu lado. Sensibilize por essa dor. E quando as pessoas se tocarem e falarem assim, verdade, velho, a gente precisa mudar esse contexto. Porque o que eu quero dizer com isso, né? Em março do ano passado, em março de 2024, nós estávamos realizando o programa do SFL chamado Novas Fronteiras do Objetivismo. Nós estávamos realizando esse programa. Porém, eu tinha comprado todos os materiais. Tinha comprado banner, backdrop, coffee break, já tinha tudo, livros. Para vocês verem o quanto é importante sensibilizar as pessoas. Nós tínhamos comprado tudo isso. Porém, o evento ia ser no dia 14 de março, numa quinta-feira. Porém, no dia 11 de março, numa segunda-feira, eu tive a notícia de que o meu exame para câncer tinha dado positivo. E eu tinha que ser internado urgente para fazer uma cirurgia urgente, em cima da hora. Eu literalmente fiz exatamente isso. Peguei meu celular, liguei para duas pessoas, que é o Emanuel e o Ivan. Liguei para eles e falei bem assim, cara, eu preciso muito da ajuda de vocês no exato momento. Tem esse evento já tem mais de 200 pessoas inscritas que vão participar. É dentro de uma universidade, onde a gente vai falar sobre objetivismo, algo surreal na história do Amazonas, isso nunca aconteceu, onde mais de 200 pessoas estavam reunidas para ouvir simplesmente uma filosofia da Ayn Rand. Eu preciso da ajuda de vocês, cara, vão lá e façam essa palestra. Aí falando, mas o que aconteceu, não sei o que. Aí eu falei, mano, eu vou fazer uma cirurgia e eu preciso de vocês lá naquele local, vocês conseguem me ajudar? Claro, não sei o que a gente vai fazer e tal. Eles foram pro evento, o evento foi maravilhoso, deu 240 e poucas pessoas, não lembro aqui o número exato. E no final do evento, os meninos gravaram um vídeo. Eles pegaram o celular e falaram assim, olha aqui, Luiz, nós estamos aqui por você, não sei o quê. E eles enviaram esse vídeo para mim, eu vi o vídeo e eu falei o seguinte, cara, vocês não estão ali por mim, entendeu? Vocês estão ali pelo que vocês acreditam. Vocês estão ali pela liberdade, vocês estão ali por serem pessoas de direita, vocês estavam ali por conta disso. Vocês não estavam ali por conta de mim. Então, aí eles falaram, pô, é verdade, Luiz, tu tem razão. A gente estava ali pelo que a gente acreditava. Então, o poder de sensibilizar as pessoas é o poder de elas fazerem entender que nós estamos indignados e nós precisamos sair da indignação para a ação. E como que nós fazemos isso? Fazendo as coisas. E entendendo que nós não fazemos isso por pessoa, por pessoa A, por pessoa B. Porque trazendo isso para um lado político, o pessoal, Bolsonaro, não sei o quê, não sei o quê. Não, cara, a gente está fazendo isso porque a gente quer mudar a realidade do nosso país. Nós estamos indo toda semana, tendo reuniões com coordenadores,
com stakeholders, não por conta de que a gente quer coisa A, coisa B, não, a gente quer mudar a realidade do nosso país. É essa indignação que pare no nosso pensamento e no nosso coração, e nós queremos mudar por conta disso, né? O Invest for Freedom está trabalhando não para político A, político B, ou para qualquer outra coisa. Nós estamos trabalhando para mudar a realidade do amazonense que vai para a escola pública, que vai para as universidades, e que muitas das vezes ele sai de lá triste porque ele não aprende nada. Por exemplo, no meu caso, eu passei 4 anos estudando relações internacionais, não tive nem sequer um professor da minha área. Então, como que eu vou ser um internacionalista de fato de sucesso, sendo que a universidade não me entrega um profissional da minha área? É por conta disso que nós estamos ali nas universidades levando conteúdos práticos para os alunos para trazer mais conhecimento e trazer mais ação para dentro do curso específico. E essa que é a necessidade, porque quando nós sensibilizamos os coordenadores de curso de universidade, é nesse tom, nós chegamos e perguntando assim, coordenador, o que a gente pode lhe ajudar para o seu curso ser mais atrativo em questão de ação no seu curso? Palestras, oficinas, rodas de conversa. Foi ali que eu encontrei o grande eixo e entrei com tudo, porque eu não parti da necessidade de impor, eu quero entrar, não sei o que, fazer isso, aquilo outro, não. Eu parti no contexto de querer ajudar. O que eu posso lhe ajudar? Eu consigo lhe servir em algo? E ali eu venho com essas séries de atividades, palestras, rodas de conversa e oficina. Por meio da sensibilização, né, no caso. Já pensou em investir em nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Interessante de ouvir falar, porque é bastante condizente com a própria filosofia do objetivismo, né? Que você não está nem pedindo uma caridade, nem explorando um altruísmo. Você vem, assim, querendo fazer uma troca de valores, querendo entender o que você tem a oferecer, que outra pessoa também possa se beneficiar com aquilo. Exatamente isso, né? É um dos valores principais do projeto, é esse. Hoje o projeto está estruturado com esse intuito para esse cunho de verdade. E uma coisa que eu fiquei curioso, desde o começo que você falou, era te perguntar sobre como que evoluiu o projeto na questão assim, de currículo, desde daquelas primeiras palestras que você deu lá na ONG, até atualmente, como é que você montou as primeiras e como é que você foi transformando, presumo, para a realidade atual, assim, para montar a aula, a palestra, como é que você faz? Depois da entrevista que eu dei na rádio, aqui em Manaus, aqui, na verdade, no Amazonas todo, só funcionam 2 redes sociais, digamos assim, que é o Facebook e os rádios. Literalmente isso que predomina, porque no interior, Instagram não funciona. TikTok não chega, porque a internet realmente não é de qualidade suficiente para o pessoal que mora no interior acessar. Então, a partir daí, depois dessa entrevista, nós colhemos várias informações por meio de uma pesquisa pública e aí nós direcionamos o nosso novo eixo. Literalmente como uma organização faz na criação de um novo projeto. Nós formulamos uma pesquisa para servir como justificativa do projeto e, posterior a isso, nós colocamos isso em prática, onde nós escrevemos o projeto de forma detalhada. Nós queremos fazer o que nas universidades? Né? Trabalhar com quais eixos? Economia, direito, administração, logística, inspeção em qualidade, até mesmo medicina, estética e beleza, porque o projeto é um projeto que tem a capacidade de se adequar em diferentes áreas. Por exemplo, nós vamos falar sobre empreendedorismo ou sobre algum contexto. Isso vai servir não somente para o advogado, um cara que está estudando direito, como também para uma pessoa que está estudando estética e beleza, entende? Então, nós adaptamos uma série de palestras onde nós conseguimos não somente trazer a parte prática do curso, nós trabalhamos por curso, né? No caso das palestras e tudo, nós direcionamos para turmas, e aí dentro das turmas nós temos a parte prática dentro delas. Por exemplo, hoje como está um cronograma? Nós convidamos 4 a 3 palestrantes e dentro deles nós pedimos para que eles montem um quadro de tempos que seja um quadro não somente com a parte teórica da explicação do assunto, como a parte prática.
dele, por exemplo, tá, beleza, pessoal de direito. Bora falar um pouco sobre direito penal e depois bora fazer uma aula prática sobre direito penal, onde a gente monta uma situação e ali a gente monta um debate. Teve situações que, por exemplo, o coordenador ele falou bem assim, poxa, hoje não vai ter aula, hoje só tua organização vai fazer, digamos, a aula, entre aspas, né? Então ali nós reservamos o tempo com os alunos e assim, quando nós fazemos a pesquisa de satisfação com os alunos, é um resultado surpreendente, né? Por exemplo, nós vemos que os alunos, eles de fato engajam na causa, né? E isso é positivo. Então, hoje, a visão do projeto passou muito sobre a entrevista na rádio. Eu vi que tinha como atacar, e era uma área que eu já tinha um desejo de atacar, porque, imagina, eu sou um cara de direita. É complexo eu pedir para um coordenador para fazer uma palestra. Agora, quando os coordenadores vêm até mim, é algo que é, poxa, sensacional, entendeu? Eu não precisei fazer esse trabalho de forma direta, né, eu digo. Entendeu? Então foi muito a partir daquele princípio. Entendi, bacana a evolução do projeto. Parece que a rádio foi um grande divisor de águas mesmo. E eu queria saber se você já tem relatos de algum aluno que passou pelo projeto e depois empreendeu, montou seu negócio. Eu sei que o projeto tem pouco tempo de existência, como você falou, mas já chegou assim a ter algum caso de sucesso de aluno que se tornou empreendedor? Então, nós temos recentemente um aluno que estudou no Instituto Federal do Amazonas, o IFAM. Nós demos uma palestra que foi voltado sobre a história do empreendedorismo no Brasil. E ele foi a segunda palestra depois daquela palestra da rádio, porque a gente estava em processo de passar das escolas públicas para as universidades. Mas antes disso eu falei, pô, bora fazer uma última palestra que é no início última palestra na escola, que foi no início do ano de 2024. E eu fui lá para o IFAM, levei alguns profissionais junto comigo, alguns empreendedores, para dar essa palestra. E esse rapaz, que o nome dele é Sandro, ele se destacou bastante. Ele fazia muitas perguntas, tipo, toda hora, a cada ponto que o palestrante dava, ele levantava a mão dele. Tava lá com a mãozinha levantada e ele fazia a pergunta, mas e os impostos? Como que eu faço para fazer isso? Cara, como que eu faço para trazer uma capinha de celular que vem lá da China para pagar menos barato e tudo mais? E os palestrantes lá, tirando a dúvida dele e tal. No final da palestra, ele conversou com os palestrantes e eu fiquei olhando para ele, tipo, só de longe, né? Eu falei bem assim, caraca, esse moleque pergunta bastante, né? Pelo amor de Deus. O cara não conseguia nem terminar o raciocínio que o moleque já perguntava. Mas, por outro lado, eu falava assim, pô, esse moleque aqui é sensacional, velho. E eu observando de longe, terminou a palestra, ele conversou com os palestrantes, eu cheguei nele eu cheguei e falei, pô, eu tava te observando e eu vi que você tava sendo uma pessoa que tava engajando bastante. Eu quero fazer um acompanhamento com você, uma mentoria com você um pouco mais próximo. E ali eu fiz uma mentoria com ele, tive mais próximo. Hoje ele tem uma mini empresa, né, um mini empreendimento, digamos assim. Ele não tem MEI, não tem nada, não é formal, mas hoje ele vende capinhas de celulares importados pela Shopee, pela AliExpress. Então, digamos assim, ele tem um empreendimento que surgiu a partir do momento que a gente deu uma palestra. Lógico, né? O ideal é trabalhar na construção dele. Mas sim, nós tivemos uma história que foi essa que é uma história que eu tenho o maior orgulho de contar para todas as pessoas, literalmente, né? Sandro é um guerreiro. Bacana, ele já deu frutos, né? Os primeiros. Apesar que você, como você falou, está plantando a sementinha ainda. E ele está aí atendendo uma necessidade da comunidade, tirando o lucro dele, sustento. Acho que esse que é a direção, né? Não, exatamente, né? E assim, eu espero que não pare somente com ele, né? Dentro da universidade é algo um pouco mais complexo, porque o aluno ele precisa estar lidando com estágio, com outras coisas, mas indiretamente também nós estamos incentivando essas pessoas por meio disso, né? Isso. E um outro ponto também que eu fiquei curioso é que você mencionou, se eu entendi certo, que vocês evitam ter uma ligação, um vínculo político com um político específico ou partido específico,
mas você também mencionou que vocês tiveram uma investigação, ou talvez discussão sobre as mudanças das leis de diretrizes de base, conversaram com deputados. Então, vocês têm algum engajamento político, ou afinidade, ou não? Então, hoje todos nós temos um pensamento e uma ideologia, a equipe, né, do Invest for Freedom. Tem um pensamento e uma ideologia que convergem unicamente em liberdade. Liberdade e o avanço da mudança na educação do Amazonas e do Brasil. E em cima disso, nós realizamos essas duas pesquisas, não somente a nível estadual, como a nível nacional. E para toda mudança que é preciso fazer no Brasil, é impossível não passar pela mão de políticos. Então, nós realizamos essa pesquisa e nós fomos até a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e entregamos para o deputado João Luiz e para alguns outros deputados. O deputado João Luiz é um deputado que preside a Comissão de Educação e no qual ele nos recebeu com todo carinho, todo amor, e ele protocolou o relatório dentro da comissão e foi ele que conseguiu a viabilidade da gente trazer essa ação para dentro, né? Que é a audiência pública, na verdade, conversar com os coordenadores, com os diretores de escolas. Então, hoje nós trabalhamos com isso. No entanto que agora, por exemplo, nós vamos fazer a pesquisa pública pela BR-319. Então, novamente, nós vamos ter que conversar com os políticos, fazer aquele trabalho de advocacy, onde nós vamos chegar neles e sensibilizar e falar bem assim, olha, essa pauta é importante, nós precisamos de visibilidade. Então, hoje nós estamos para ter visibilidade. Nós queremos ter visibilidade para poder falar sobre as dores não somente que o estudante amazonense precisa, como também para a população amazonense. E vocês têm interesse em expandir para outras cidades esse projeto? Esse projeto, como eu falei um pouco nos dados no início, né? Nós temos 9.000 e pouquinhos, não me lembro aqui de cabeça, 9.000 e pouquinhos de pessoas atingidas de forma direta aqui em Manaus, 8.000 e pouquinhos de forma indireta, que estão espalhados pelo Brasil inteiro, onde nós não tivemos contato presencial com as pessoas, né? E isso se vê muito pela nossa pesquisa. Então, assim, presencialmente, pessoas que possam fazer esse projeto em cada estado, nós não temos. Mas, por meio das pesquisas, nós conseguimos chegar em todos os estados do Brasil. Hoje, o projeto Invest for Freedom já passou pelo menos uma pessoa em cada estado do Brasil, já teve ali a sua colaboração nas nossas pesquisas, nos nossos relatórios, né? Então, assim, a expansão vem de forma gradual. Nós já recebemos convites, interesses de pessoas que querem realizar o projeto em outros estados, então é algo que a gente está trabalhando em cima disso para também ter a expansão dele. Eu queria perguntar que conselhos você daria para alguém que queira começar um projeto de impacto social na educação, como o seu, e para jovens e estudantes que queiram se engajar numa luta por uma educação melhor. Como que eles podem começar, o que eles têm que evitar, fazer, o que você diria para ajudar? Eu creio que eles devem iniciar com um sentimento de ajudar as pessoas que estão nos cargos de coordenação, seja de escolas públicas ou seja de universidade. Porque qual que é o problema que eu mais identifiquei? O coordenador de curso da universidade é um cara que está acarretado de cursos e que ele não consegue dar atratividade para o curso. Então, como que, das milhares de atividades dele que ele vai fazer, como que ele vai conseguir fazer, sendo que é somente ele? Então, eu cheguei para solucionar o problema dele. Eu literalmente fiz o papel que o coordenador deveria fazer, que é fazer palestras dentro das universidades. Então, eu me ofereci a ele para fazer isso. E isso, eu digo que não é somente a realidade aqui do Amazonas, é a realidade do Brasil inteiro. Entendeu? Porque se hoje o nosso formulário chegou em todos os cantos do Brasil, é porque eu tenho coordenadores de curso nas universidades de todo o canto do Brasil. Então, eu cheguei com esse intuito. Como que eu posso ajudar a mobilizar o seu curso? Trazer mais atratividade. E da mesma forma para as universidades, também são para as escolas públicas. Então, eu chego nos diretores que estão acarretados de trabalhos para fazer, ou muitas das vezes eles não estão com trabalhos, eles literalmente estão com preguiça de fazer o trabalho deles. Então, eu vou lá e vou fazer o trabalho crucial de sensibilizar ele
para dar a possibilidade de os alunos preencherem isso e fazerem uma atividade que vai beneficiar o Estado. Então, chegue com um intuito genuíno de querer ajudar a pessoa. Aquele intuito de, poxa, eu quero fazer alguma coisa que é positiva. Será que você tem como me apoiar nisso? E convencer a pessoa com dados, com estatística, que aquilo é positivo de fato, né? Então, por meio dali, junte mais pessoas para fazer isso, porque às vezes só uma pessoa não dá liga, né? Eu tenho uma filosofia de vida que é a seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho; se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, junte pessoas que tenham o mesmo objetivo que você, que tenham a mesma visão que você, e com ela monte um projeto e vá lá, saia da indignação e vá para a ação de fato. Que com certeza você vai conseguir fazer algo de relevante para a sua sociedade. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade de estar fazendo parte desse podcast. Eu sempre via os cortes no Instagram, né? E eu ficava, caraca, velho. Inclusive, meu colega que faz parte comigo da revista Rio Negro, Chosno Ramon, ele participou desse podcast, então eu fico muito feliz. A mensagem que eu tenho para deixar para vocês é o seguinte: a educação do Brasil é uma educação que não está indo como deveria ser. Literalmente, ela está na UTI, está respirando sobre aparelhos. Então, o que a gente pode fazer para isso? A gente pode lutar e pode correr atrás de condições melhores, mas isso se requer muito trabalho. Por exemplo, no ano de 2024, o trabalho que eu tive foi um trabalho de que, depois do câncer, né, foi um trabalho muito árduo. Então, em nenhum momento eu parei. Esse mesmo sentimento eu quero compartilhar para cada um de vocês que estão nos vendo hoje, que lute pelaquilo que vocês acreditam. Eu luto pelaquilo que eu acredito, que é a educação no contexto amazonense, e eu incentivo a vocês lutarem por isso, que é uma causa muito importante. A base de toda a sociedade é a educação. O professor é aquilo que mais deveria ser valorizado e que hoje não é valorizado. Então, se você que está nos ouvindo hoje tem esse mesmo sentimento que eu tenho, que é o sentimento de a educação brasileira está respirando por UTIs, procure o Invest for Freedom, @InvestForFreedom no Instagram, também minhas redes sociais, @LuizZuluaga, e bora conversar para ver se você consegue estar sendo um representante do Invest for Freedom no estado de vocês, na cidade de vocês, para a gente construir políticas públicas que de fato impactem na educação da sua sociedade, da sua realidade. É isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição do Damas de Ferro sempre que precisarem. Muito feliz por essa conversa, gostei muito do papo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Maravilha. Eu que agradeço o convite, pessoal. Muito obrigado mesmo. Então, até mais, gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima, Ferrenhos. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.